Tem uma profeta de Deus hoje aqui para ministrar a nós a palavra. Minha filha mais nova. Você quer falar alguma coisa, meu amor? Beatriz, vem cá, minha filha. Fala para o seu irmão, Deus vai falar com você. Quantos creem nisso? Amém, glória a Deus. Aleluia. Vamos receber, meu irmão, a profeta do Senhor, a profetisa do Senhor, com uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém. Ui, vocês vão regulando aí. Amém. É sempre uma delícia estar aqui com vocês, com a igreja de Ouro Fino. Na verdade, é sempre uma honra. E meu marido não pôde estar aqui nessa noite. Tenho certeza que ele está me assistindo. Então, um beijo para você, Felipe. E é com uma grande honra mesmo, igreja, eu poder estar aqui com vocês, porque mais uma vez a Beatriz agradece de todas as orações que eu sei que vocês oraram, clamaram pela minha vida. E o tema da minha palavra hoje, eu quero falar sobre o impacto das emoções na sua vida espiritual. Por que eu quero falar sobre isso? No fim do ano no início do ano eu fui diagnosticada com outro diagnóstico péssimo, horrível como o primeiro que vocês já sabem. Em 2019 eu descobri que eu estava com câncer maligno. Estou frisando novamente porque às vezes tem alguém aqui na igreja que não me conhece. Eu fui diagnosticada com câncer maligno na tireoide e graças a Deus está tudo resolvido. Deus me curou, não tem mais nada aqui. E como eu estava dizendo, né, no início desse ano, eu fui diagnosticada com outra coisa horrível. Então, quem aí, né, estava acompanhando com a gente no fim do ano, no Natal e Réveillon, eu estava péssima de saúde. Eu não tinha força para sair da minha cama, eu não tive força para vir nas igrejas, até porque eu fui proibida. E, desculpe, igreja. E foi um tempo muito difícil para mim, porque a data mais predileta minha do ano é o Natal e Réveillon. E eu falava, pai, o que está acontecendo? Parece que eu não estou melhorando. E até aí nós não sabíamos o diagnóstico. No fim do ano eu passei por transfusão de sangue, de tão ruim que eu estava. Então, na véspera de Natal, eu estava internada. E eu, naquela situação, eu falei, pai, o que está acontecendo? Por isso, igreja, me permita falar uma coisa para vocês. Quando vocês passam por uma situação difícil, por algum problema difícil, onde as suas emoções se tornam intensas, cuidado. Porque todos nós, quando passamos por isso, nós corremos um grande risco de sair fora dos propósitos de Deus. Vou repetir. Quando você estiver passando por um momento difícil, você corre um grande risco de você sair fora dos propósitos de Deus. Amém. Aí no início do ano eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. Autoimune, isso é, você se autodestrói. As suas células de defesa destroem as suas células boas. Isso é autoimune. A Beatriz aqui foi diagnosticada com uma que se chama lúpus. E se você não sabe, o lúpus ele ataca o sangue, ele ataca as articulações, ele ataca o coração, o rim, os pulmões e o cérebro. Ou seja, igreja, ele ataca todos os órgãos vitais. Olha a minha ruga de preocupação. Se eu ficar pensando nisso, eu não vivo. Se eu ficar pensando nessas coisas, eu fico dentro de casa sozinha, dentro do quarto, chorando o dia inteiro.
Mas glória a Deus, sobre a minha vida veio uma intervenção divina, que eu quero contar para vocês. Eu quero dar para vocês, depois que eu contar algo que aconteceu comigo, 3 exemplos na Bíblia, aonde o próprio Deus, ou até mesmo o próprio Jesus, interviu na vida de homens, quando eles estavam deixando as emoções deles tomarem conta deles, e eles estavam saindo fora do propósito de Deus. Fim do ano eu fiquei triste, igreja. Eu estava mal comigo mesma, estava triste. E sabe, aquele sentimento ruim dentro de mim. Minha mãe virou para mim e falou: filha, se você continuar nisso, é perigoso. Lembra que você me falou isso? É perigoso você ficar assim. E teve um dia que eu estava aqui em Ouro Fino, e ela falou assim: é hoje que isso acaba. Ela disse: você quer? Eu falei: claro que eu quero. Ela falou assim, coisas de pastora Ana, quem conhece sabe. Você vai escrever uma carta de você para você mesma. Falei: como assim? Sim, você vai escrever uma carta, só que nessa carta não vai estar escrito coisas boas. Você vai escrever coisas ruins que você quer dizer para você mesma. Fala tudo, filha. E eu, com bastante relutância, às vezes nós ouvimos uma orientação e a gente reluta em ser obediente e seguir a voz de Deus, as emoções, né, igreja? Só que eu obedeci. Eu escrevi uma carta de mim para mim mesma. E lá eu falei coisas horríveis. Disse que eu estava triste, disse que eu estava mal comigo mesma. Me chamei até de burra. Aí quando eu terminei, ela falou: vem cá. Desci lá no quarto dela, aqui em Ouro Fino, aqui na casa deles. Ela falou: senta aqui no chão mesmo. Fecha os teus olhos. E lá a minha própria mãe começou a ministrar comigo. E quando é com a gente é mais difícil, né? Quando uma outra pessoa fala dos seus problemas para nós conseguimos resolver rapidinho. Mas quando é nosso, o bicho pega. E ali eu sentei, fechei os meus olhos e a minha mãe começou a ministrar comigo e tal. E teve um momento que ela falou assim: filha, você está vendo onde você está? Você consegue enxergar onde você está? E eu consegui enxergar a igreja onde estava. E sabe aonde a missionária Beatriz estava? Eu estava dentro de uma cela. Eu vi. Eu estava dentro de uma cela escura, gelada. E eu estava abaixada, com a perna cruzadinha, bem no cantinho, bem no canto, cabeça baixada. E eu falei isso, eu relatei: mãe, eu estou vendo que eu estou dentro de uma cela. E o que mais me admirou era que essa cela, ela estava com as portas abertas e eu estava lá dentro. Eu vi o jeito que a minha alma estava presa com a porta aberta. E eu falei para ela: mãe, eu não consigo sair. Ela falou: filha, chama Jesus. E eu chamei a igreja. E quando eu o chamei, ele apareceu. Eu vi Jesus. E ele entrou dentro daquela cela escura e a luz grande envolveu aquele lugar. E ele chegou perto de mim sem dizer nenhuma palavra. Ele ergueu o meu rosto, pegou na minha mão e me puxou para fora. E lá fora da cela ele me deu um abraço. E sem dizer nenhuma palavra, eu pude sentir o grande amor de Deus pela minha vida. E com isso, igreja, eu posso dizer com convicção para vocês que Deus, Ele é o maior interessado nas suas emoções. Porque Ele sabe que isso é perigoso para você. Então naquele dia, eu tive encontro com Jesus e Ele me tirou de lá porque eu não conseguia. A porta estava aberta, mas eu estava lá dentro. Abram comigo em 1 Tessalonicenses. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aleluia.
Graças a Deus que essas coisas acontecem com a gente, né, igreja? Senão a gente não acreditaria. Muitas vezes, quantos aqui que estão aqui dentro? Estou falando para você que muitas vezes pode estar vindo pela primeira vez. Também quero falar com vocês que está aqui faz 1 ano, 2 anos. Mas eu também quero falar com vocês que estão há 15 anos nesse ministério, há 12 anos, há 20 anos. É com todos vocês que eu quero falar. Porque muitos aqui estão precisando dessa intervenção divina para mudar a sua história e saber que as coisas podem melhorar. E naquele dia, estou lembrando agora, na hora que acabou tudo, foi uma bênção. Minha mãe olhou para mim e falou assim: filha, às vezes a sua cura não pode acontecer hoje. Lembra? Você pode sair daqui da casa da mamãe com as suas dores, porque, igreja, eu tenho muitas dores nas minhas articulações. É aí onde o autoimune tem pego. Todo fim de semana eu vou cumprir o meu ministério, que é a bateria com dor. E eu não estou falando essas coisas para vocês ficarem, ai, tadinha, ai, judiação dela. Não, eu estou aqui para vir falar para vocês sobre as coisas de Deus. E nem por causa disso eu parei. Minha mãe virou para mim e falou: filha, às vezes a cura do Senhor não vai acontecer hoje. Pode ser que ela não aconteça daqui 1 semana. Pode ser que ela aconteça daqui 1 mês ou daqui anos. Aí ela virou para mim e falou assim: vai, volta, preste atenção em mim. Volta a fazer o que você fazia. Volta para o seu ministério e continue fazendo o que você faz. Enquanto você vai andando, Deus vai fazendo. 2 semanas depois eu ainda não estava bem. Gente, o bem que eu falo não é bem mesmo. A vontade para a igreja tinha, só que ao pregar há meses antes eu já estava sentindo falta de ar. Imagina que a Beatriz tem essas coisas. Mas tudo bem. Então quando eu ouvi isso eu falei: eu vou voltar. 2 semanas depois eu virei para o Felipe, que é o meu marido, e falei: Felipe, deixa o Arena comigo. Mas amor, você não está bem ainda. Eu vou. E a partir daquele dia em diante, não deixei nenhum dia do meu ministério, de nenhum dia de vir na casa de Deus. Desde aquele dia que eu encontrei com o Senhor, eu estou cada vez melhor. E eu tenho provas. Pega os meus exames sanguíneos que eu faço toda semana, viu? O meu sangue subiu, coisa de dias, que é impossível acontecer. Eu já correspondi, eu não, né? Então são coisas sobrenaturais que acontecem na nossa vida. Mas por quê? Eu sei que eu tenho um propósito. E o propósito, ele me traz vida. O propósito me dá forças para levantar da minha cama. O propósito me faz sonhar. O propósito me faz agir. O propósito me faz viver. Então se você está triste, se as suas emoções estão tristes, eu vou te desafiar. Você nasceu para quê? Qual é o seu propósito de vida? Você muitas vezes está triste porque você não está cumprindo o seu propósito. Mas não é isso que eu quero falar com você. Então lá em 1 Tessalonicenses 5:23, lá diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o vosso espírito, que a vossa alma e que o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Dê valor no ministério na qual você está, que é Sara a Nossa Terra. Vou te explicar o porquê. Esse ministério não está somente preocupado com a sua vida espiritual, que é muito sério, mas ele também cuida da sua alma. Graças a Deus, hoje as pessoas estão tendo mais consciência de cuidar do seu corpo. Estão tendo mais informações, estão se alimentando melhor, estão praticando atividades físicas, mas muitas vezes nós nos esquecemos de algo também primordial, que é a nossa alma. E na origem da palavra íntegro, significa que o vosso espírito, alma e corpo sejam inteiros, sejam concluídos, sem defeito. Então Deus, ele não se preocupa somente com o seu espírito,
corpo, alma e espírito. Amém, igreja? Então hoje eu quero falar da alma. Então eu quero a partir de agora falar com vocês 3 exemplos de homens da Bíblia em que o próprio Deus ou o próprio Jesus interviu na vida dessas pessoas que estavam vivendo uma crise emocional. Amém? O primeiro exemplo que eu quero falar com vocês está lá em Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 13. Eita Jesus! É um dia melhor do que o outro, igreja. Creia nisso. É um dia melhor do que o outro. E essa passagem fala a respeito de 2 discípulos de Jesus. Jesus aqui, não dá para mim ficar lendo tudo com vocês, porque é muito extenso. Então leiam na casa de vocês. Vou tentar dar uma pincelada. Aqui em Lucas 24, 13, fala sobre os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Aqui, Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado. Aliás, Jesus já havia dito a eles que ele iria morrer, mas que ele também iria ressuscitar, e que era para quando Jesus morresse, eles fossem para Jerusalém. E esses discípulos, eles não foram para Jerusalém depois dessas coisas. Esses discípulos foram para Emaús. A palavra de Deus diz no versículo 13 que era um lugar totalmente oposto na qual Jesus tinha dito para eles irem. Jerusalém era aqui, Emaús era lá, e foram para lá que eles foram. E a palavra de Deus também nos diz, olha aí na Bíblia, versículo 17, que Jesus apareceu e Jesus começou a conversar com eles. Versículo 17. Jesus começou a conversar com aqueles 2 discípulos, eles não o reconheceram, mas a palavra do Senhor diz que eles estavam tristes. Eles estavam muito entristecidos. Aqueles 2 discípulos de Jesus estavam vivendo uma crise emocional. Olhem com carinho para essa passagem. Quando você está vivendo uma crise emocional, Jesus já falou para você ir para Jerusalém. E a gente faz o que muitas vezes? Quando você está vivendo uma crise emocional, você não ouve, ou melhor, você não cumpre aquilo que Jesus já falou para você. Cuidado, igreja. E Jesus se encontrou, Jesus interveio naquela situação, Jesus interviu, Jesus se encontrou porque aqueles homens, gente, aqueles homens eram homens que tinham andado com Jesus, aqueles homens tinham ouvido Jesus falar, mas estava tudo loucão, igual a gente fica às vezes, estava tudo loucão, era para ir para lá, foi para lá, Jesus apareceu. Então, observe comigo que, por que eles estavam entristecidos? Poxa, gente, eles viram tudo acontecer. Eles viram Jesus sofrer, eles viram Jesus ser judiado, eles viram Jesus ser morto. Agora eles estavam, poxa, não era ele que havia de redimir a Israel? E aconteceu tudo isso com ele. Eles estavam perdidos. Mas Jesus apareceu ali para eles, jantou com eles, e os olhos deles se abriram quando Jesus repartiu o pão. Hoje os seus olhos vão abrir, que Jesus está aqui. Ele está aqui para intervir nas suas emoções. Amém, igreja? Segundo exemplo, está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Meu Jesus. Interessante que muitas vezes isso acontece aqui na igreja, né? Voltando nesse primeiro exemplo, muitas pessoas estão aqui dentro tristes e ressentidas, às vezes com liderança, às vezes com o irmão do lado. Vigia, porque aí você passa a não ouvir e a não cumprir as ordens que o Senhor Jesus já disse para você. Isso é um caminho muito perigoso. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, também não dá para mim ficar lento. Mas aqui
fala de um profeta chamado Elias. Elias aqui começou a passar também por ele teve sintomas depressivos. Elias estava aqui, um homem que um pouquinho antes tinha vencido 450 adoradores de Baal. Imagina, Deus faz cair fogo do céu, e fogo caiu, consumiu o holocausto, tudo, e depois todos os profetas morreram. Imagina um homem fazer isso. Elias então passou por uma batalha intensa antes de acontecer isso que eu vou ler. Passou por uma batalha intensa contra aqueles homens de Baal, mas o incrível é que ele venceu, igreja. E logo depois dessa vitória, a bad bateu nele. A deprê veio. A palavra de Deus diz que ele teve sintomas que todos os depressivos têm. Elias pediu a morte para si, Elias fugiu, Elias só queria dormir e Elias não queria comer. Que interessante, né? Então ali Elias, depois de uma grande vitória, mas depois de um grande estresse emocional, Elias ficou num quadro depressivo. E pasme, o profeta de Deus queria morrer. Por quê? Porque as emoções dele foram maiores do que Deus ali naquele momento. Só que aí, o que aconteceu? Deus interviu. Deus mandou anjos para o alimentar. Deus mandou anjo para falar: Elias, levanta e come. Vai. E logo depois, lá no versículo de 1 Reis 19, 9, leem comigo. Ali entrou Elias numa caverna, aonde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? O próprio Deus teve que intervir ali. Vou repetir para vocês, porque Deus, Ele é o maior interessado nas suas emoções. A palavra do Senhor veio a Elias no versículo 10 e falou, versículo 11, disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Aí a palavra do Senhor começa dizendo que passou um vento, e o Senhor não estava no vento, e o Senhor, a palavra de Deus diz que quando uma leve brisa suave passou, ali o Senhor estava. Eu tenho certeza que naquela brisa suave, Elias recebeu um afago na sua alma. Ele saiu e graças a Deus ele cumpriu o propósito de Deus. Então, gente, note, quando você passa por um momento difícil, você corre um grande risco de sair fora dos propósitos de Deus. Terceiro exemplo, João capítulo 21. Pedro. Aí eu vou falar. Fim do ano, Beatriz aqui começou com graça de ter ansiedade, de ficar com medo de ficar doente. Sai no nome de Jesus. Nunca mais senti, mãe. Nunca mais. Pressão cair, coração ir a 1000. Gente do céu, a gente precisa entregar nossa alma para o Senhor. A gente precisa descansar, confiar. E mesmo se você não confiar, se você permitir, Ele pode intervir. E Ele pode tirar dessa situação. Último exemplo. João capítulo 21. Aqui fala que... João 21, versículo 1. Aqui fala sobre o Pedro. Aqui também, igreja. Ai, meu Deus, é difícil, não dá para mim ficar lendo tudo. Vamos lá. Aqui Jesus também já havia morrido, Jesus também já havia ressuscitado. E uma coisa que eu prestei atenção, Pedro tinha visto Jesus, que ele apareceu na casa, né? Só que João 21, 1 diz que Pedro, ele se afastou dessas coisas, fugiu também, né? Saiu e ele voltou a fazer o que ele fazia antes, que é pescar. Jesus já tinha tirado aquilo da vida dele. Jesus virou: Pedro, você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Mas aqui, Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes,
Cuidado, igreja, com as suas emoções. Você pode voltar a fazer o que você fazia antes. Misericórdia. Então aqui Pedro voltou a pescar. Por quê? Vamos entender o porquê que Pedro está fazendo isso. Com certeza Pedro estava muito mal. Muito mal com ele mesmo. Porque numa situação ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, eu o amo tanto que eu estou disposto a morrer por ti. Jesus vira para ele e fala: Pedro, ainda hoje, ainda hoje, você me negará 3 vezes antes do galo cantar. E foi de fato isso que aconteceu. Eu não duvido que Pedro o amava, mas realmente Pedro errou. Então eu imagino que aquele homem estava sentindo uma culpa tão grande. Voltou a fazer o que ele fazia antes. Só que o que aconteceu, igreja? Jesus interviu. Jesus apareceu ali, falou: sem mais detalhes, vou direto ao ponto. Senta aqui, vamos jantar. Depois de terem comido, depois de terem jantado, Jesus vira para Pedro e fala: Simão, como que é? Simão, filho de João, tu me amas? E a palavra do Senhor diz que quando Pedro ouviu isso, ele ficou triste. Só que nessa hora, Jesus, quando perguntou: Pedro, tu me amas? Jesus, ele deu mais uma oportunidade para Pedro reafirmar o quanto Pedro o amava. Depois da 3ª vez, Pedro falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu o amo. Aquilo curou Pedro. Essa oportunidade que Jesus deu para que ele mesmo visse que ele amava Jesus, isso curou Pedro. Aquela culpa, aquela coisa ruim que ele estava nas suas emoções, saiu. Tanto é que, uma das pregações de Pedro, quantos homens se converteram? Aleluia. Essa intervenção que Jesus fez com Pedro, fez que ele voltasse ao ministério. Foi o que aconteceu comigo. Mas não foi por algo, decisão própria, né? Foi meio que forçado. Mas eu decidi, não vai ser doença, não vai ser problema, não será emoções, não será nenhuma dificuldade que vai me separar do reino de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, se não estiver enganado. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, potestades que podem me separar do amor do Senhor. Igreja, entenda, as suas emoções te levam para fora do propósito de Deus. Aconteceu com os próprios caras que andavam com Jesus. Porque seria diferente. Será que eu sou diferente deles? Não sou nem um pouco diferente. Mas se nós não vigiarmos, as nossas emoções sobe aqui e começa, vai para cá. E as coisas não são assim. Deus não te criou para que você fosse dominado por elas. Pelo contrário, Deus te criou para que você dominasse sobre todas as coisas. Seu espírito, sua alma e seu corpo precisam estar íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Quantas coisas! Pandemia tira o povo da igreja. Medo, frustrações, ressentimentos, mágoas. Gente, isso é sério. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé. Que Deus, ele tem um encontro marcado com cada um de nós aqui nessa noite. Tudo isso aconteceu na minha vida e não é por acaso. Minha mãe ainda escutou de uma pessoa: ué, sua filha não testemunhou que Deus curou ela de um câncer e ela está ruim ainda? Lembra? Minha mãe, graças a Deus, é educada, igreja. Graças a Deus, é uma educação. E realmente Deus curou. Mas veio outro gigante que também já está por terra. E eu tenho certeza que tudo isso aconteceu na minha vida foi por um propósito, porque é nisso que eu creio. Então, se isso aconteceu, e se eu tenho vencido, você também pode vencer.
Você também pode vencer, igreja. Você pode vencer os seus sentimentos. Eu não estou falando, anulando a sua dor. Não. Pelo contrário. Eu sei que ela existe. Eu sei. Mas ela pode ir embora. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia. Vou ver a hora. Glória a Deus. Aleluia! Isso é um grito de vitória, irmão. Aleluia! O povo de Deus é assim, olha para mim. Fecha o olho, não, olha aqui para mim um pouquinho. O povo de Deus é assim. A palavra diz que eles cantavam, jubilavam, agradeciam antes de receber. É isso que você vai fazer hoje. Você vai jubilar, você vai falar aleluia, glória a Deus. Não recebeu, irmão? Você vai, creia, permaneça nos propósitos de Deus. Vai andando, vai fazendo, e Deus vai fazendo também. Aleluia! Espera aí. Lembram da passagem dos 10 leprosos? Jesus apareceu para 10 leprosos numa aldeia. E ele disse: vão indo. Vão lá se apresentar ao sacerdote. Sabe quantos voltaram para agradecer a Jesus? Porque enquanto eles iam sendo curados. Sabe quantos que voltaram para agradecer a Jesus? 1. Irmão, vai, irmão, vai. Às vezes não vai acontecer hoje. Às vezes não vai acontecer amanhã. Às vezes não vai acontecer semana que vem. Mas se Deus tem propósito, acontece. Acontece. Aleluia. Fecha os teus olhos. Canta aquele louvor. Como que é mesmo, meu Deus do céu? Desculpa, Leandro. Nossa, tô suando. Como é que é mesmo o início? Nós vamos clamar o Exu aqui. Exu. Essa parte mesmo. Fecha os teus olhos, igreja. Entre em contato com o seu pai. Entre em contato com o seu pai. Fala para ele da sua dor. Sem mimimi, irmão. Não há tempo de ser mimado agora. Não há tempo de ser chupetão agora, irmão. Fala com o Senhor da sua dor. De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares.
amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é. Clame Ele, igreja. Nós o clamamos aqui nessa noite, Senhor. Nós o recebemos, Pai. Yeshua, aleluia. Yeshua, 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 Yeshua. Oh Senhor, cura o teu povo, Pai. Cura o teu povo, Senhor. Aleluia. Nós o recebemos, Senhor. Nós o recebemos, Jeová Rafá. Nós o recebemos, ó Senhor, que cura toda dor. Oh Deus, é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem te põe de pé. É o Senhor quem afirma os teus pés, meus irmãos. Peça para Ele te fortalecer nas suas emoções, para que, quando acontecer uma dificuldade, você não desista. Peça para que Ele firme os teus pés na presença dEle. Isso é essencial. Peça, clame. Mas não é clamar só hoje não, irmão. Clama todos os dias, porque o dia que você não clamar é o dia que as suas emoções vai te comer, vai te devorar. Eu tenho certeza que vocês, alguém aqui dentro passou por algo difícil antes de vir ao culto. Passou, né, irmão? Eu também passei. Mas o reino de Deus para mim nunca foi algo negociável. Nunca foi algo que isso é mais importante do que o reino. Não. E glória a Deus, você também está aqui, assim como eu. O Senhor, Ele enxerga a tua aliança, porque Ele é um Deus de aliança. Deus é um Deus de princípios. Deus, Ele é um Deus de justiça. E você está aqui. Se o meu coração está feliz, você imagina de Deus. Não deixe
deixa, igreja, não deixa qualquer coisinha derrubar vocês. A nossa fé, ela não pode ser tão pequena assim. Ela não pode ser tão fraca assim. No nome de Jesus, levanta as tuas mãos. E eu peço ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, com toda a humildade, como sendo uma serva do Senhor, mas que o Senhor possa se apresentar ao teu povo, que o Senhor, nesses dias, possa intervir em qualquer situação que eles estejam precisando. E que no nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, não negociem o chamado de Deus na sua vida. E isso é o maior erro que um homem pode fazer, porque a tua felicidade... Peraí, louvor. Olha, Maico, que Deus te abençoe, irmão. Você está tocando muito bem. No nome de Jesus. Até me perdi. Peraí que eu vou lembrar. Ô Senhor, lembrei do chamado misericórdia. Não é mulher que satisfaz homem. Não é homem que satisfaz mulher. Não é dinheiro, não é poder, ainda que seja uma motivação muito forte, viu? Não é fama, não é reconhecimento. O que vai te fazer feliz é cumprir o propósito. O que vai te fazer sentir pleno não é homem, pastor e igreja, é você cumprir o propósito. Mas lembre-se, você cumpre o seu propósito numa igreja. O que vai te fazer pleno e plena é cumprir o propósito do Senhor. Por isso, tá perdendo tempo, hein? Quando você entender isso, não vai ser nem a morte realmente que vai te afastar daqui do altar, porque o altar é essencial. Nessa pandemia tudo está fechado. As igrejas, para a honra e glória do Senhor, elas não fecharam porque ela é essencial. É algo essencial. Glória a Deus. Então, meu irmão, permaneça. Jesus vai aparecer para vocês. Jesus, ele vai intervir. Um abraço em todo mundo. Eu amo vocês. Sou profundamente grata. Sem palavras. Então, que vocês recebam essa palavra e clame Yeshua, 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 Yeshua. Orações cantam e as trevas fujam da tua santa luz. Levante suas mãos, querido. Eu te louvarei, pois tu és Deus. Você pode louvar o Senhor? Grande e digno de louvor. Os corações cantam, as trevas fujam da tua santa luz. Eu te louvarei, pois tu és Deus, grande e digno de louvor. Com tudo em mim, você pode levantar suas mãos. Com tudo em mim, honre o Senhor. Vou cantar pra tua glória. Com tudo em mim, com tudo em mim, te entregar o meu louvor. Com coração vou te exaltar, vou glorificar
ao Senhor, meu irmão. Cântico de adorador. Deixa sair a dor que está aí, meu irmão. Deixa sair, meu irmão, a angústia que está dentro de você. Te entregar meu louvor com coração. Aleluia. Vou te exaltar com glória. Aleluia. Aleluia. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Ressentimento, meu irmão. Tira a angústia. Hey. Aleluia. Tira toda a amargura. Hey. Hey. Grite ao Senhor. O que está preso aí, meu irmão? Com tudo em mim. Você pode dizer isso ao Senhor? Com tudo em mim vou cantar pra sua glória. Com tudo em mim, aleluia. E com tudo em mim, entregar meu louvor com coração, aleluia. Tá leve, meu irmão? Vou glorificar teu nome. Glorifique ao Senhor. Por ti, meu rei. É por ti, Senhor. É por ti. Te entrego meu louvor. Aleluia. Se liberte, meu irmão.
separa mais, e a luz que outrora apagada, e agora brilha, e cada dia brilha mais. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada, e agora brilha, e cada dia brilha mais, e cada dia. Você pode dizer isso, meu irmão? Levante suas mãos. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora, hey, 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 Jesus, hey, Jesus, hey, Jesus, aleluia. E o véu que separava já não separa mais, aleluia. E a luz que outrora apagada agora brilha, E cada dia brilha mais. só pra te adorar e fazer grande e te dar O louvor que é devido. estamos nós aqui só pra te adorar. Grite ao Senhor, meu irmão, E fazer seu nome grande. grande, E te dar o louvor o que é devido. estamos nós aqui. Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, Jesus. Só pra te adorar. Levante suas mãos o mais alto que você pode e cante para ele, meu irmão. Seu nome Grande. e te dá E te dar o louvor. o que é devido. Estamos Estamos nós aqui. mais uma vez só pra te adorar, Senhor. E fazer teu nome Grande e te dar o louvor que é devido. se rende a ele. Estamos nós Aqui. de dentro de mim, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aplaude ao Senhor. Senhor, aleluia, aleluia. Você
Você pode dar mais um aplauso ao Senhor, mais um só, querido. E estamos encerrados. Que Deus vos acompanhe. Que Deus vos acompanhe. Em o nome de Jesus. Estamos encerrados, meu irmão. Que o poder do Espírito Santo esteja na sua vida. Em o nome de Jesus. Aleluia. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vão em paz, querido. E que a glória do Senhor vos acompanhe. Em o nome de Jesus. Amém. Jesus, a glória, a força.